Olá, daqui quem fala é o Rato e eu gostaria que você ouvisse as minhas ideias e me desse a sua opinião. É que recentemente algumas ideias que eu tenho tido, algumas informações que eu venho me esbarrando com elas ao longo do tempo, estão prestes no processo de formação, é que os pontos estão a se ligar e eu já estou a ficar impressionado com aquilo que provavelmente é o resultado. Mas antes dela se formar, eu gostaria já de expor aqui ela para você. Essas informações têm a ver com a história da humanidade e do porquê que, do jeito que as coisas estão assim agora, ser quase inevitável que as coisas de fato acontecessem conforme estão a acontecer. Ou seja, o mundo está uma porcaria e isso era quase inevitável. O facto de que provavelmente a geração Z, e olha, eu estou na geração Z, seja de facto a pior geração, o facto das pessoas acreditarem terem liberdade quando de fato não têm, e ainda a educação, cada ano que passa a ser mais uma doutrinação do que educação, está do jeito que está, ser quase inevitável. Isso é, do jeito que eu vejo a história, é aterrorizante. Mas como é que de facto isso começou? Isso é a meu ver. Isso tudo começou na Grécia Antiga, como quase tudo, pelo menos até onde sei, em que eles tinham um tipo de pensamento lá predominante que lhes fazia ver a liberdade de um jeito. Nesse vídeo eu vou falar mais sobre a liberdade do que os outros pontos. Eu gostaria de começar pela liberdade porque acho ser um bom ponto para depois passarmos para os outros em próximos vídeos. Bom, na Grécia eles acreditavam que o mundo era organizado perfeitamente, que tudo tinha o seu lugar no cosmos. E eles tinham um sistema político chamado de polis. Como é que isso tudo funcionava para eles? Em poucas palavras, eles acreditavam como se o universo fosse um parque de estacionamento e que tem vagas. Mas sempre que tem uma vaga aberta, alguém ou algo nasce ou é criado para preencher essa vaga no estacionamento. Então, se o mundo estivesse a precisar de um professor, nascia um professor e supria essa vaga. Bem simples assim. No entanto, esse tipo de pensamento lhes facilitava em questões como propósito na vida. Eles nasciam já sabendo que tinham um propósito. E, como última causa, esse propósito era proteger o cosmos. Afinal, você tem que ir de acordo com aquilo que é a tua função nessa vida. Então, questões políticas era algo que envolvia a todos. Todos acreditavam que a liberdade estava associada a uma vida política. Então, todo aquele que era um cidadão livre tinha o direito e o dever de dedicar uma vida também a assuntos políticos. Mas agora, essa liberdade coletiva que eles tinham coexistia com uma submissão ao indivíduo, ou seja, uma submissão do indivíduo ao coletivo. O cosmos, o todo, era mais importante do que o indivíduo. Mas com o passar do tempo, isso já na modernidade, surgiram revoluções americanas, francesas, que fizeram com que o conceito de liberdade passasse a estar mais enfatizada aos direitos do indivíduo, lembrando que uma revolução é sempre um ato contra o que está a vigorar. Ou seja, se antes o mais importante era o todo, agora passou a ser o indivíduo. E esses pensamentos surgiram de quem? De indivíduos que acreditavam na expressão, na liberdade de expressão, na liberdade religiosa e na liberdade de propriedades. Um ponto importante paralelo a essa história foi o facto de que, antigamente, por exemplo, isso já muito mais à frente da Grécia, mas também é uma história passada, o facto de que, antigamente, a religião monopolizava o conteúdo religioso, ou seja, sabia-se que
quem tinha direito de saber o que está escrito na Bíblia e passar ao povo era a Igreja Católica. Ponto. No entanto, um dia Lutero decidiu ir contra isso e traduziu a Bíblia e passou a ser lecionada e passou a ser ensinada para a população. O que esse ponto em específico tem a ver com o que eu estou a falar? É que, antigamente, a maneira de se ensinar não era por intermédio de escolas, ou seja, não, pelo menos, escolas não eram uma coisa obrigatória. Geralmente o que mais acontecia eram os pais contratarem um tutor, caso pudessem, para ensinar os seus filhos. Isso era o mais aceitável. Mas depois desse ponto aqui de inflexão, as coisas começaram a mudar. Como? Nesse momento, começaram a surgir escolas para ensinar principalmente esse conteúdo bíblico. E como já estavam num processo de revolução, em que já não queriam mais ideias antigas, e o homem aqui já é mais importante que o cosmos, um pensador chamado Rousseau, aquele que criou aquela frase, o homem nasce bom e o mundo o corrompe. Bom, essa ideia dele aparentemente surgiu do facto de que o homem nasce e, como os seus pais queriam que ele fosse uma boa pessoa, então ensinavam a ele religião e outros tipos de disciplinas que mais têm a ver com uma conduta moral do que conhecimento amplo, corrompia essa pessoa, afinal ela já era moldada a ser de uma certa forma. Até onde sei é isso. No entanto, mais à frente, alguns governos serão inspirados por ideias como essa e passarão a ter o controle daquilo que é a educação das pessoas, decidindo que eles ensinarão o que de fato as crianças devem aprender. Por isso que hoje você não aprende nas escolas, pelo menos, nenhum conhecimento que tenha a ver sobre como você deve se comportar ou que fé você deve ter. E esse comportar que eu estou a colocar aqui não tem nada a ver com, por exemplo, uma disciplina de moral, mas é um comportamento mais enviesado a questões políticas. E você aprende coisas como química, física, que nada tem a ver sobre o teu caráter. São ideias que surgiram de pensamentos como esses. Mas esses pensamentos também inspiraram muitas ditaduras, muito empoderamento do Estado. Afinal, ele passou a querer controlar o que as pessoas passarão a saber ou não, tirando o poder de educação dos pais. E dentre esses pensadores também tem Kant, que acreditava que a autonomia é algo inerente à liberdade, ou seja, uma pessoa é livre quando tem autonomia. E outro pensador, que era Sartre, que acreditava que a liberdade é uma condição inerente da humanidade. São pensamentos um pouco diferentes. Afinal, um acredita que você é livre se você tem autonomia, e outro acredita que o fato de você ser um ser humano, você já é livre. Pensamentos muito bons, mas caindo nas mãos da humanidade como sempre, fizeram muita porcaria. E nesse ponto nós precisamos falar um pouco sobre a influência dos governos e de instituições financeiras e corporações, porque isso tudo também está interligado. Lembra que nós falamos de uma revolução e, obviamente, governos, instituições financeiras e corporações influenciam a tua própria liberdade. É uma das coisas que te fazem acreditar que você tem liberdade quando de fato não tem. Por exemplo, os governos. Eles criam os tributos e as regulamentações e você deve viver debaixo dessas leis. A maioria das pessoas vive como se de fato as coisas fossem assim, como se ninguém tivesse decidido isso, como se o melhor fosse isso e você só vive conforme as coisas estão a acontecer.
Obviamente, uma vez que eles regulamentarizam esse tipo de situações, isso afeta diretamente as decisões financeiras que todos os cidadãos vão tomar. Isso tudo limita as opções de investimento e consumo que as pessoas têm. Lembrem todos os governos e ditaduras militares. No final, as decisões tomadas eram para beneficiar somente a um e acabou danificando a todos. Mas antes desse ponto chegar, todo mundo acreditava que as decisões tomadas eram para todos e que todo mundo devia viver de fato assim, acreditando que dentro dessa jaula, que no fim era maior, né, como um país, você era livre, afinal era só aumentaram a jaula em que você se encontrava. Outro ponto são as instituições financeiras. Eu não sei se você sabe, eu não entendo muito de economia, mas o ponto é que as instituições financeiras, elas é que decidem conforme vai se comportar o país. Quando elas decidem as taxas de juros e a disponibilidade de crédito. Só esses dois pontos, juros e créditos, influenciam muito conforme o país todo vai se comportar. Se vão consumir mais ou se vão investir mais. Agora, como eles fazem isso pode te dar mais ou menos liberdade econômica. E as grandes corporações, ou seja, as Big Techs, essas por sua vez até te tornam dependentes de consumo de produto. Não sei se você já viu, né? Mas algumas empresas desperdiçam, ou seja, queimam produtos para continuar com a escassez. Esse tipo de estratégias de marketing todas que eles fazem, boas ou não, fazem com que toda a influência sobre o comportamento que você vai ter não seja de fato tua, mas sim você está a seguir porque o fluxo que eles determinaram são esses. Tudo isso é fruto não só de revoluções de pensamentos nesse ponto, passando a acreditar que as coisas que você decide por você mesmo e que a tua finalidade não deve ser o coletivo, mas sim o indivíduo. Eu não estou a julgar, nem estou a apoiar, pelo menos até esse ponto, nenhum tipo de pensamento. Eu só estou ainda a apresentar conforme as coisas de fato são. Mas uma vez que você parte da premissa que a finalidade última é um indivíduo e não algo maior do que ele, obviamente que as decisões que você vai tomar vão impactar todos e não de forma positiva. Bom, vou tentar sintetizar essas coisas com um pensamento que é o paradoxo da escolha. Imagina que você está em um país em que decidiram todos coletivamente usar apenas uma moeda para fazer troca de bens e serviços. A moeda é criada e ela está em quantidade equivalente ao número de produtos que tem no país. E vocês vão fazendo, mas chega alguém e burla o sistema. E você vê que esse jogo já não está mais a valer a pena. Afinal, alguém tem o poder de criar mais moedas para ele mesmo. E isso faz com que as coisas se inflacionem. Afinal, ele tem mais poder de compra do que produtos que tem nesse país, certo? Então você decide sair desse esquema. Mas aí você teria de criar a tua própria moeda e convencer a todos de que devam usar a tua moeda e que você não vai corromper ela. No entanto, você não consegue fazer isso, então você decide continuar no sistema. Você decidiu, mas isso é chamado de curso forçado. Por quê? Porque você não tinha outra escolha. Você pensa ter decidido continuar de fato, mas se você não tem uma opção melhor, você não decide continuar, você é forçado a continuar. Outro paradoxo de escolha é na questão de bancos. Você escolhe uma instituição
que no final todas elas pertencem à mesma pessoa, ou todas elas pertencem ao mesmo sistema. Afinal, é como se todo o dinheiro fosse de uma única entidade e você só tivesse a escolher a maneira conforme você vai devolver esse dinheiro. E olha aqui, as coisas hoje estão assim, pelo menos só nessa questão de liberdade, por a simples troca de pensamentos de conforme as coisas estavam. Aquelas coisas lá na Grécia, aquilo foram tipo uns 300 anos antes de Cristo. Hoje nós estamos em um ponto que, só pelo facto de mudarmos o tipo de pensar, as coisas acontecem. E nós estamos num processo de mudança de pensamento novamente. Agora, me parece que o homem está a mudar de pensamento para quê? Se antes ele era um integrante do cosmos, depois passou a ser o centro, agora parece que ele está a se tornar a poeira no meio do espaço de tanto conhecimento que vem tendo, parece que é só mais uma poeira, mais uma gota. Que resultados vão vir disso? Eu ainda não sei, não tenho mesmo como saber, mas enquanto nós estamos nessa cena do filme, eu vou propor algumas soluções para uma verdadeira autonomia e vou tentar ser curto, mas acredito que possam funcionar, afinal são coisas muito práticas. Eu vou começar pela educação crítica. Até certo ponto da história, as crianças só iam para a escola a partir dos 7 anos de idade, que era uma idade que é difícil ela se corromper, afinal, até esse ponto, os pais já conseguiram colocar elas, já conseguiram se colocar como os heróis dessa criança. No entanto, alguém decidiu, magicamente, reduzir essa idade para um ponto em que a criança está suscetível à doutrinação. Se a educação já está assim, e provavelmente você passou pelo mesmo processo de doutrinação, a partir desse momento você já não pode mais dar mole nem com as crianças que você conhece, nem contigo mesmo. Afinal, tudo aquilo que você passar a aprender a partir de agora deve passar por um crivo, por um scanner muito fino para você conseguir averiguar se aquilo de fato é útil ou não, é verdade ou não. E simplesmente parar de acreditar só porque sim. Muitas das coisas que aconteceram nesse aspecto foi o caso, por exemplo, dos jornais. Os nossos pais passaram a acreditar de que qualquer coisa que passasse na televisão era verdade. E hoje nós sabemos que não. Mas nós também podemos estar a ver coisas na nossa própria geração que talvez não possam ser verdade, mas só porque sim. Por exemplo, um conteúdo gerado por uma inteligência artificial. Quais as chances de você acreditar que é verdadeiro ou não? Bom, isso você que sabe. Segundo ponto para práticas para obter a verdadeira autonomia é a descentralização financeira. Isso é um ponto que eu vou falar bastante aqui nesse canal. Afinal, isso é um dos pontos muito importantes para obter autonomia e liberdade. Se expor a alternativas como criptomoedas. Mas criptomoedas eu só vou falar do Bitcoin, porque as outras não tenho propriedade para falar sobre elas. No entanto, não valem a pena, a meu ver, conforme Bitcoin. Mas para além da alternativa cripto, eu também recomendo que passes a fazer trocas mais P2P, ou seja, de pessoa para pessoa, evitando a interação entre instituições financeiras tradicionais e você. E isso quem fornece muito bem é o Bitcoin até. E por fim, eu vou recomendar práticas comunitárias. Mas eu não vou ser tão comum assim, mas você. Eu não estou a falar práticas de caridade, embora possa ser uma coisa boa. Mas para você obter uma verdadeira autonomia, você precisa reduzir a influência de grandes corporações e de governos. Então, ser um empreendedor é uma prática comunitária.
porque é para o bem de uma comunidade. Então, a ideia é você pensar nesse sentido, é reduzir a influência de governos e grandes corporações. E essas grandes corporações que eu estou a colocar aqui são os amigos do rei. Eu estou a recomendar mesmo coisas como empreendedorismo. Não pensa que quando eu falo de grandes corporações eu estou contra. Nunca. Essas corporações eu estou a falar dos amigos do rei. E olha, eu vou finalizar por aqui, né, sabendo que conseguimos pelo menos entender que do jeito que nós entendemos a liberdade atualmente, não é conforme ela de facto devia ser. Não é muito. Afinal, né, usando aquele pensamento do Kant, a liberdade é algo inerente à autonomia. E do jeito que nós somos condicionados atualmente, autonomia alguma nós não temos. Nós temos. Eu vou finalizar esse vídeo. Eu vou finalizar por aqui, né? Atendendo que nós conseguimos refletir pelo menos sobre esse aspecto de liberdade que nós acreditamos ter. Isso que nós acreditamos como sendo o conceito de liberdade não é de fato o que ela devia ser. Pegando lá o gancho de Kant, que a liberdade é algo inerente à autonomia e nós não temos autonomia alguma. Mas pelo menos entender isso, acho que já é o primeiro passo para nós conseguirmos buscar ela, né? Então, soluções propostas, pensamento dado. Gostaria de ver a tua opinião. Eu ainda não sei de facto por que o mundo está a porcaria que está, mas acredito que essa troca de pensamento, esse ponto de inflexão na história, tem uma grande influência, essa revolução que aconteceu. E eu gostaria de ver vocês, os mais sábios, a me apresentarem os vossos pontos. Talvez eu consiga constituir uma coisa melhor. Muito obrigado e nos vemos daqui a pouco. Tchau.